Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite a toda a comunidade aqui presente. Secretário Valdir, secretário Valmor, sintam-se bem recebidos na Casa do Povo. Antes de começar minha fala, defendendo os requerimentos que hoje estou propondo, eu gostaria de pedir aos vereadores e também pedir às pessoas presentes nessa casa 10 segundos de silêncio em memória a mais um falecimento acontecido na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Agradeço a todos por esses 10 segundos de silêncio, para que nesse momento a gente esteja lembrando pela morte do policial militar Leonardo de Paula da Silva. Mais um policial militar morto no estado do Rio de Janeiro, mais um policial militar que saiu da sua casa para cumprir a sua obrigação de defender a população daquele estado e teve a sua vida tirada por vagabundos na linha amarela. Esse policial, às 5h30 da manhã, senhores, às 5h30 da manhã, teve a terrível infelicidade de bater o seu veículo em um outro carro, um táxi, parando para verificar o que havia acontecido. O que era para aquele policial e para o taxista um momento de tristeza, de um acidente, para o vagabundo era uma oportunidade de assalto. E nesse momento, bandidos que estavam naquela intermediação e que viram o acidente, enxergaram naquilo uma possibilidade de estar realizando um assalto. Quando perceberam que é um policial, quando a gente acaba falando que bandido bom é bandido morto, a gente no mesmo momento, atacado. Poxa, não é cristão, não é isso, não é aquilo, mas na cultura do bandido, policial bom é policial morto. E quando perceberam que o cabo era um pai de família e era um policial, na hora partiram para cima dele, houve uma troca de tiro e mais uma mãe perdeu o seu filho, mais uma esposa perdeu o marido e mais 2 crianças ficaram sem pai. Aí alguém pode dizer, mas vereador, nossa cidade também tem violência e o senhor está tratando uma coisa que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Senhores, as drogas que chegam ao Rio de Janeiro saem da fronteira. As armas que lá chegam saem da fronteira. Nós estamos num país continental, o Brasil é um país muito grande, mas tenho certeza, senhores, que estamos todos interligados. E por que eu trago este requerimento neste momento? Um requerimento que reconhece o trabalho que está sendo feito nessa intervenção militar. Vai resolver o problema da noite para o dia? Não, não vai. Mas o general Walter Braga Neto está fazendo um trabalho que há muito tempo devia ser feito. Encarar essa bandidagem, encarar esses marginais do estado do Rio de Janeiro de frente. Se tiver que trocar bala, tem que trocar bala. Se tiver que morrer bandido, se tiver que morrer alguém, senhores, que sejam os traficantes, que sejam os bandidos e que não sejam os pais de família. O que me fez fazer esse requerimento também, senhores, é você ligar a TV hoje, você abrir o jornal, você olhar a revista Veja e parece que o único homicídio que aconteceu no Brasil é o homicídio da vereadora Marielle. Parece que não morreu mais ninguém, senhores. A morte dessa vereadora, e fique bem claro, é lastimável. É muito triste uma pessoa perder a vida, isso tem que ser sentido. A morte dela é para se lamentar, é trágico. Um homicídio com requintes de crueldade, premeditado, um assassinato, tem que ser sentido, tem que ser lamentado. Agora, o que não pode acontecer, senhores, é a mesma indignação não ocorrer quando morre um pai de família. No mesmo dia que morreu a vereadora, uma médica foi assassinada. Um dia depois, uma criança de 1 ano recebeu um tiro na cabeça. E o que acontece? O Brasil não se indigna. Mas a vereadora é negra e eu também sou negro. A vereadora nasceu em família pobre e eu também nasci em família pobre. Então eu tenho propriedade nesse momento de falar que hoje existe um excesso de vitimismo, senhores. Existe um excesso de vitimismo, onde você utiliza a esquerda, o PSOL, esse partido que eu prefiro nem falar, porque eles já me adoram, né?
e eu adoro eles, é uma relação de amor eterno entre eu e esse partido que a vereadora representava. Senhores, existe extrema demagogia sobre essas questões. Esta vereadora, que eu volto a falar, a morte dela foi lamentável, foi triste, mas esta vereadora, senhores, defendia a desmilitarização da polícia. O que ela queria? Que o policial fosse lá com pomba branca na mão, com flores, pedindo para que o bandido pare de matar, pare de assaltar, pare de traficar. Nós não podemos, senhores, nós não podemos permitir que o Brasil perca a sua origem. Nós somos um país de gente séria, nós somos um país de gente ordeira, e nós estamos perdendo, senhores, e deixando que essas emissoras de televisão definam o que é certo e o que é errado. A Globo, senhores, manipula toda a população. Esse sitezinho de Cascavel, esse Tarouba News, site de esquerda, site sensacionalista, faz textos exacerbados em defesa de comunismo, em defesa de desmilitarização da polícia. Senhores, policial tem que andar armado sim, o policial tem que ser respeitado, o policial é e vai ser sempre a representação da nossa Constituição, a representação da justiça, e tem que ser respeitado. Eu não estou dizendo aqui que a morte da vereadora não foi algo a ser sentido, tem que ser sentido sim, mas eu estou dizendo aqui que a morte do médico, do gari, do frentista, do vereador, do prefeito, seja de quem for, ela tem que ser sentida. E nós não podemos achar, senhores, que esta morte dessa vereadora foi a única morte que aconteceu. A coisa precisa mudar, nós precisamos começar a abrir os nossos olhos e enxergar o que a mídia está fazendo. O que a mídia está fazendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e com toda a população em geral. Então fica aqui a minha indignação perante esses fatos. Parece que ninguém mais morreu no Brasil e que só essa vereadora faleceu. Fica à vontade, vereador Neco. Caro presidente, nove vereadores, a comunidade está presente. É interessante o seu comentário. E eu, vendo a Rede Globo fazendo o Brasil que eu quero, aquela reportagem, eu sonhei e eu fui e fiz a reportagem lá em Porto Mendes, na beira da prainha. Quem quiser ver está no meu Facebook. Coloquei a questão assim, o Brasil que eu quero é o Brasil com mais fiscalização na fronteira, que proibir a entrada de armamento e de droga, e com certeza diminuiria as filas em hospitais, porque vendo aqui Renan, com certeza a pessoa que atirou nele estava drogado, e a arma, quem sabe, veio do lado do Paraguai, né? Então, com certeza, muitas famílias iriam poder viver melhor, né? Esse foi o meu dizer no Brasil que eu quero, né? Para alertar também o que está acontecendo, né? Então, é isso daí. Seria isso daí, meu muito obrigado. Perfeito, vereador. A sua colocação vai muito... É muito pertinente nesse momento, porque realmente os estados são unificados, são ramificados. As fronteiras entre estados não têm um grande bloqueio, existe uma fiscalização fazendária, mas não existe aí uma fiscalização intensiva com relação a armas e drogas, e a gente acaba tendo esse espaço entre estado transitado sempre. Vereador Sauer. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, a comunidade em geral. É um fato realmente preocupante, né? Eu trabalhei há muitos anos no setor de segurança pública e vejo as polícias se degradarem aos poucos, né? E esse quadro só vai mudar em nosso país quando nossos representantes a nível federal deixarem de serem financiados pelo tráfico de drogas, porque é isso que eu vejo. Nós temos líderes nas câmaras de vereadores, nós temos problemas sérios na cidade do Rio de Janeiro. É um exemplo, né, que a gente está pegando, mas em várias metrópoles desse país acontece isso, onde tem facções criminosas que tomam conta do Estado. O Estado do Rio de Janeiro praticamente perdeu o controle, né? O Estado perdeu o controle, quem controla são as facções criminosas, e a polícia eu vejo como uma das últimas barreiras entre a sociedade e o caos, e essa barreira está cada dia enfraquecendo mais. Então nós temos que observar muito bem, esse ano é um ano de eleições, os nossos futuros representantes a nível nacional. Quem são eles, quem financiam eles principalmente, a quem eles vão ficar devendo favores, porque eu vejo muitos devendo favores para criminosos, e por isso que o nosso país hoje está com... A criminalidade tem tanta força no nosso país hoje. O cidadão de bem está preso dentro das suas casas,
e os criminosos estão soltos na rua, né? E aí acontece tudo isso que você já citou. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pela contribuição. E, continuando, falando dos meus requerimentos, nós trazemos aqui também um requerimento no sentido de valorizar a cultura de Marechal Cândido Rondon, um requerimento endereçado para o deputado Evandro Rogério Roman, do PSD, partido este que eu pertenço, solicitando que ele faça um projeto de lei que possa estar dando o nome do viaduto que vai a Nova Santa Rosa, próximo ali do trevo de Nova Santa Rosa, com o nome do humorista Cleiton Giovanni Kurtz, conhecido popularmente por todos os rondonenses e por todo o Brasil como Vilmot. Muitos aqui de Marechal Rondon, quando viajam, e isso acontece comigo, e deve acontecer aqui com todos os vereadores, indiferente da cidade que chegamos, senhores, seja no Mato Grosso do Sul, Rio Grande, Santa Catarina, ou mesmo dentro do nosso estado, quando vamos à capital, quando você fala, eu sou de Marechal Rondon, a primeira coisa que o pessoal fala, da terra do Vilmot. Então, senhores, eu sei que é um personagem folclórico que se foi criado, algumas pessoas gostam, outras não gostam, mas uma coisa que é inquestionável foi a exposição que este menino deu no nome de Marechal Cândido Rondon em nível Brasil. O Brasil inteiro ficou sabendo que Marechal Cândido Rondon existe, pelas brincadeiras dos trotes, pelas brincadeiras realizadas em palco, e este menino merece muito essa homenagem. Então, de antemão, estive em Brasília na semana passada, e eu próprio fui até a liderança do PSD, expliquei como é que o projeto deveria ser elaborado, fui muito bem recebido pelas lideranças do PSD, e se tudo correr bem, nos próximos dias teremos esse projeto apresentado em Brasília, como o viaduto é uma obra federal, e se tudo correr, o trâmite for rápido, ainda esse ano teremos aí o viaduto com o nome do Vilmot, que eu acho que é uma grande homenagem, uma justa homenagem a este, chamo de menino porque faleceu tão jovem, infelizmente vitimado aí por um acidente de carro, nessas rodovias que tanto arrecadam e tão pouco oferecem de segurança. Mas o requerimento não é para falar dessa questão do acidente, então quero apenas valorizar a pessoa do Cleiton, valorizar o personagem que ele criou e toda a exposição que ele deu para Marechal Cândido Rondon. Também teremos aí um projeto a ser votado na próxima semana. Eu disse que eu não sou vereador picolé de chuchu, muita gente me cobra pelos meus posicionamentos, e eu sou assim mesmo, eu tenho opinião, uma hora as pessoas vão concordar, em outros minutos não vão concordar, mas se for para mim passar aqui 4 anos sentado, recebendo salário, sem fazer aquilo que eu acredito, prefiro ficar em casa, prefiro ganhar um salário em outro lugar. Então nós vamos tocar numa situação que é bastante complicada, que é bastante delicada, e que vai tocar no bolso aí de pessoas que têm bastante dinheiro, que são os loteadores de Marechal Cândido Rondon. As pessoas que constroem loteamentos em Marechal Rondon, conheço números, tenho muitos que são inclusive meus amigos, mas, senhores, fazer meia rua em Marechal Rondon, cidade germânica, cidade de gente séria, é uma vergonha. O que é a meia rua, senhores? Uma área de terra vai virar loteamento, esse loteador tem a obrigação de fazer a metade da rua. Aí, se vocês pararem para pensar aqui, vocês vão lembrar, mas lá no Paraíso é assim, ali perto da transportadora Lambert é assim, na Vila Gaúcha é assim. Senhores, inúmeros lugares é assim. E volto a dizer, vergonha dos vereadores, vergonha para o prefeito, vergonha para quem loteia, permitir que isso continue acontecendo. E peço a vocês, vereadores, o apoio de vocês, para que a gente proíba isso no nosso município. Não podemos aceitar. Meia rua é feio, meia rua é vexatório. Conto com o apoio de vocês na votação do projeto na próxima semana. Tem 44 segundos, vereador Pedralha, eu gostaria de me referir ao senhor nesse momento, e com bastante liberdade pela relação que temos de amizade, e eu gostaria que quando o senhor citasse situação e oposição, o senhor respeitasse o meu posicionamento de não pertencer a nenhum grupo desses e me julgar um vereador independente que vota de acordo com a minha vontade, com o meu pensamento e com o pensamento dos meus eleitores. Poderia pedir isso para o senhor em off, mas faço questão de pedir na tribuna para reforçar o meu posicionamento
meu posicionamento perante a sociedade de Marechal Cândido Rondon. Não faço parte da situação, não faço parte da oposição, eu faço parte de Marechal Rondon, voto de acordo com aquilo que eu acredito, voto de acordo com aquilo... Tempo esgotado, vereador. Só concluir, vereador. Voto de acordo com aquilo que os meus eleitores acreditam, que as pessoas de bem desse município querem para o futuro de Marechal Rondon.